pessoal, beleza? No vídeo da semana passada nós vimos triângulos e quadriláteros, estão lembrados? No vídeo dessa semana nós daremos continuidade e veremos os polígonos regulares. Vamos lá? A figura aqui ao lado, ela é formada por polígonos sobrepostos, que apresentam todos eles uma determinada propriedade. Observem todas essas construções desses polígonos, são 7 polígonos, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você consegue identificar alguma propriedade nesses 7 polígonos? Observem os lados deles, observem os ângulos, observem que todos eles foram construídos, né, sobre o mesmo lado ali do polígono 1. Vocês conseguem identificar então uma propriedade na construção de todos esses polígonos aí? Pensem um pouco, alguns segundos, e depois continuem o vídeo. Na verdade, pessoal, cada um desses polígonos apresenta lados e ângulos com a mesma medida. Como que nós chamamos lados e ângulos com a mesma medida? Chamamos de congruentes, né? Lados congruentes e ângulos congruentes. Polígonos que têm todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. O primeiro polígono ali era um triângulo, né? Um triângulo que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. O segundo polígono, um quadrado com os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. O próximo polígono é um pentágono, né? O polígono 3 com 5 lados iguais e 5 ângulos iguais. A cada figura seguinte, polígono seguinte, nós tínhamos um lado a mais, né? E todos os lados e todos os ângulos iguais. Todos esses polígonos, então, eram regulares. Vocês lembram como que a gente dá nome para os polígonos, pessoal? Relembrem, então, como nomear os polígonos e alguns elementos dos polígonos acessando esse QR Code aqui. E depois retorna aqui para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, os polígonos regulares recebem nomes especiais. Nós lemos o nome do polígono seguido da palavra regular, com exceção do polígono de 3 e de 4 lados, que recebem nomes especiais. O polígono número 1, que é um triângulo com um triângulo regular, ele é chamado de triângulo equilátero. E o polígono número 2, que é um quadrilátero regular, ele é chamado de quadrado. A partir tirando esses de 3 e de 4 lados que têm nomes especiais, os próximos polígonos regulares, por exemplo, um polígono de 5 lados regulares, né, um polígono regular de 5 lados, ele é chamado de pentágono regular. O polígono de 6 lados regular, ele é o hexágono regular. Depois nós temos o próximo, que é a figura 5, é o octógono regular, o 6 é o decágono regular e o 7 é o dodecágono regular. A gente dá o nome de acordo com a quantidade de lados, e se esse polígono é regular, nós chamamos de regular em seguida da nomenclatura desses polígonos. Os polígonos que têm todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes, são chamados de polígonos regulares, reforçando essa nomenclatura e essa definição. Observem os 2 mosaicos a seguir. Os polígonos que compõem o mosaico 1 e o mosaico 2 são triângulos equiláteros, hexágonos regulares, quadrados e octógonos regulares. Vocês conseguem identificar esses polígonos regulares dentro do mosaico 1 e dentro do mosaico 2? Observem aí nessas obras, então. Nós retiramos, então, ampliamos dessas obras essas figuras geométricas, esses polígonos, colocando o seu ângulo e o valor do seu lado, né? Por exemplo, os hexágonos, né, tem lado valendo 1,2 e cada ângulo dele vale 120 graus. O quadrado também tem lado 1,2 e ângulos 90 graus. O triângulo equilátero que aparece no mosaico 1 ali, ele tem lado 1,2 e ângulos de 60 graus.
O, o próximo, que é o octógono, tem ângulo de 135 graus e lado 1,2. Observem, né, que o lado tem a mesma medida em cada um desses polígonos regulares. Por quê? Porque eles têm que se encaixar um no outro, né? E vamos ampliar um pouco mais num ponto P, que é o ponto da onde encaixa cada um desses polígonos. A gente vai observar o seguinte, que eles vão se encaixar perfeitamente porque a soma dos seus ângulos vai dar uma volta completa, vai dar 360 graus. Assim, quando eu pego o hexágono, ali o primeiro hexágono que tem ângulo de 120 graus, eu consigo encaixar um triângulo equilátero nele, que ele tem medida de ângulo de 60 graus. Depois eu consigo encaixar mais um hexágono de 120 graus, e aí já deu 180 mais 120, deu 300 graus. Eu consigo encaixar mais um triângulo equilátero de 60 graus, porque os quatro juntos vão formar 360 graus. No segundo mosaico, eu tenho um octógono de medida de ângulo 135 graus, que eu consigo encaixar num outro octógono, mais 135 graus, e aí se eu somar 135 mais 135 graus, vai dar 270 graus. Para fechar a volta completa, falta 90 graus, por isso eu só tenho que encaixar um quadrado ali, né? Ou um retângulo, né? Algo que tivesse a medida de 90 graus. Sempre a volta completa, o encaixe desses mosaicos tem que formar a soma dos ângulos 360 graus. É por isso que eles vão se encaixar perfeitamente. Acesse o QR Code e veja outros mosaicos e aproveite também para criar um mosaico de vocês, pessoal. Nesse QR Code vai ter um momento que é para vocês criarem o próprio mosaico de vocês. Aproveitem aí para se divertir criando mosaicos. Agora vão no livro, unidade 5, volume 2, pessoal, fazer as questões de 1 a 6 da página 47, 48 e 49 e completem as lacunas da seção Organize as Ideias lá na página 50. Depois retorna aqui para a gente corrigir algumas. Vamos corrigir então algumas atividades, começando pela 1. Esses sólidos são conhecidos como os poliedros regulares de Platão. Suas faces são formadas por polígonos regulares e iguais. Temos ali o polígono ABCDE, o tetraedro regular, o cubo, o octaedro, dodecaedro e icosaedro regular. Quais são os polígonos das faces de cada poliedro? Vocês vão estudar melhor esses poliedros nos anos seguintes. Aqui a gente está olhando somente para o formato da face, já que nós estamos aprendendo os polígonos. No tetraedro regular, que é o nosso poliedro A, quais são os polígonos que estão na sua face? São triângulos equiláteros. E no cubo? São quadrados. E no octaedro regular? São triângulos equiláteros. No dodecaedro? São pentágonos regulares. E no icosaedro são triângulos equiláteros também. Corrigindo a questão 2 agora. Tinha dois mosaicos, 1 e 2, com 3 polígonos diferentes. Era para pintá-los e depois responder as questões. Quais polígonos formam os mosaicos 1? Vocês identificaram no mosaico 1 triângulos equiláteros e quadriláteros? Dentre os quadriláteros que apareciam lá, tinha uns losangos e tinham trapézios, né? E no mosaico 2 tinha octógonos e quadriláteros também, paralelogramos e quadrados dentre os quadriláteros. A questão 5, pessoal, o artista plástico Max Bill faz parte de uma composição intitulada 15 variações sobre o mesmo tema, na qual ele usa 6 polígonos regulares. Escreva primeiramente o nome dos polígonos que o artista utilizou. Observem ali que tem um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono, um heptágono e um octógono. Aí determine quantos lados seria o próximo polígono regular da sequência. Observem que ele começou com o triângulo, depois quadrado, pentágono, está sempre subindo um número de lados. O próximo
depois do octógono seria o polígono de 9 lados, ou seja, um eneágono. Observem também, pessoal, que ele começou, os polígonos foram se encaixando no sentido anti-horário, pulando sempre o lado que será comum aos dois polígonos para começar o próximo polígono. A questão 6, pessoal, é uma questão do Enem. Observem lá como que eles costumam cobrar geometria lá em vestibulares e no Enem. Na construção civil é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos como ilustram as figuras. Observem na figura 1 ali que os ladrilhos foram todos pavimentando o plano, eles encaixaram certinho. Já na figura 2, os polígonos não estão encaixando certinho, ficou com uma superposição ali. Para a gente ladrilhar o plano, precisa estar tudo encaixando perfeitamente. A tabela vai trazer uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas dos seus ângulos. Assim, o triângulo regular tem ângulos de 60 graus, o quadrado de 90, o pentágono 108, o hexágono 120, o octógono 135 e o eneágono 140. A questão é a seguinte: se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ser a forma de um... Bom, vamos pensar aí, pessoal, ele vai encaixar os ladrilhos e já usou um octógono. Então, o octógono tem que ângulo, né? O octógono regular tem 135 graus. Lembrando que para encaixar certinho o ladrilho, assim como nos mosaicos que nós vimos lá no começo do vídeo, eles têm que fechar certinho o ângulo de 360 graus. Se eu coloquei um octógono, ficou 360 graus menos 135, eu preciso achar os ângulos de 225 graus para ir fechando ele. Observem que ficou 225 graus, é um múltiplo de 5. Que das opções que eu tenho de triângulo até eneágono, o único que tem múltiplo de 5 é o octógono. Então, eu vou ter que usar um outro octógono para conseguir aí o resultado encaixando um octógono no outro vai ser mais 135 graus, ou seja, 225 menos 135 graus, faltou 90 graus para fechar esse ladrilho, né? E que polígono que eu posso usar para fechar 90 graus? Somente o quadrado. Então, observem ali a imagem, como é que fica, né? 2 octógonos, e para fechar ali o ladrilho certinho, eu coloco e encaixo um quadrado. É uma questão bem parecida com as dos mosaicos que nós vimos no início desse vídeo. A resposta correta, então, seria quadrado. Precisaria usar um quadrado além do octógono. Vamos corrigir agora a página 50. A seção organiza as ideias para completar as lacunas dos elementos de um ângulo e depois escrever o nome de cada ângulo. Vamos lá, no item A, então, um ângulo é composto por vértice e pelos dois lados. E aí no B temos o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus. No item C é um ângulo agudo, porque ele tem entre 0 e 90 graus, ele é maior que 0 e menor que 90 graus. No item D, temos o ângulo de exatamente 90 graus, que chamamos ele de ângulo reto. No item E, nós temos o ângulo obtuso, ele é um ângulo que tem mais que 90 graus e menos que 180 graus. Nós temos no item F o ângulo raso, que é o ângulo de exatamente 180 graus. E o ângulo pleno, que é o ângulo que dá uma volta completa, aquele de 360 graus no item G. Agora, pessoal, na hora de treinar um pouco as habilidades, para ficar craque nesse conteúdo, vocês vão fazer no livro Unidade 5, volume 2, questões 2, 6 e 15, da página 51 e 53. Depois vocês vão lá no ON,
Nas trilhas, tem duas trilhas referentes à unidade 5. Uma de ângulos e a outra de polígonos. Eu quero que vocês façam as avaliações das duas trilhas. E vamos ver como é que vocês vão se sair. No livro de atividades, por fim, unidade 5, fazer a 27 da página 28 e fazer a questão 32 da página 29. Mãos à obra, pessoal! E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima!